Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Viagem Fantástica. Hoje eu vou fazer um programa com um formato um pouco diferente. Vai ser em forma de podcast. Se ficar bom, talvez eu faça outros. Então eu gostaria de comentar com vocês a respeito de dois livros que eu li. Eu achei bem interessante, principalmente nessa época agora, que a gente está vivendo essa fase de isolamento. E são de ficção científica. São dois autores que eu gosto bastante, que é o Isaac Asimov e o Arthur C. Clarke. Bom, eu já fiz um vídeo falando sobre as minhas impressões a respeito de Fundação. Quem quiser, tá no canal do Viagem Fantástica, pode dar uma olhada. Então, vamos começar falando sobre O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Eu tinha gostado bastante de A Fundação, para mim foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, e O Fim da Eternidade foi o segundo livro que eu li do Isaac Asimov. Eu achei que não é bem um livro de ficção científica. Eu acho mais que ele está inserido dentro do gênero da fantasia. Mas a gente pode dizer que tem alguns elementos de ficção científica, mas é essa ficção científica mais fantasiosa, na linha de A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Na verdade, eu achei que O Fim da Eternidade é uma espécie de reimaginação do livro do H.G. Wells, e eu vou tentar explicar por que isso. Bom, O Fim da Eternidade começa com uma premissa bastante interessante. O protagonista é o Andrew Harlan. E qual é a profissão dele? Ele é um técnico que trabalha num ambiente, digamos assim, tá? Que é chamado de eternidade. Esse conceito de eternidade é muito legal no livro do Isaac Asimov. Eu acho que ele está muito presente de alguma forma em algumas séries de ficção científica, principalmente Dr. Who. O que seria isso? Nesse lugar que é chamado de eternidade, nós temos vários elevadores que vão justamente fazer o trânsito, digamos assim, entre vários espaços temporais, tá? Então, é como se nós pudéssemos viajar no tempo através desses elevadores. E é justamente isso que o Harlan faz. Ele vai para diferentes épocas e faz modificações em alguns eventos, justamente para tentar evitar algumas situações. Então, o livro vai transcorrendo dessa maneira, com Harlan indo e voltando dentro desses espaços temporais, até que ele encontra e se apaixona por uma mulher misteriosa. A partir daí, nós temos uma reviravolta aí na trama de O Fim da Eternidade, e acontecem assim muitos lances inesperados e surpreendentes. Bom, assim como em outros livros, a gente percebe que em O Fim da Eternidade, o Isaac Asimov, ele não está muito preocupado com relação a desenvolvimento de personagens. O que é mais legal aqui é justamente esse conceito de eternidade e os seus desdobramentos dentro da narrativa. O Asimov, ele faz um protagonista que ele tem as suas falhas, que ele é um tanto, às vezes, apático. Também a moça por quem ele se apaixona, ela é desenvolvida assim dentro dos moldes da ficção científica dos anos 40, tá? Que é aquele tipo de personagem feminina um tanto plana, apesar dela ter uma função dentro dessa narrativa. De modo geral, o que eu acho muito legal em O Fim da Eternidade é justamente essa configuração desse lugar que o Isaac Asimov nomeia como eternidade e as suas reviravoltas. Isso, lógico, que vai levar a uma conclusão que eu achei bastante
interessante e muito satisfatória para quem gosta do gênero ficção científica com elementos de fantasia. Eu acho que é um livro muito legal, a leitura flui bastante rápido, tá? E a narrativa ela é bastante envolvente e interessante. Um outro livro que eu li, eu achei bem legal, que eu já tinha ouvido falar muito dele, é O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Para quem não sabe, o Clarke é o mesmo autor de 2001, Odisseia no Espaço, que foi transformado num clássico também da ficção científica de Stanley Kubrick, um filme muito inovador dentro da linguagem cinematográfica. Bom, eu tinha gostado muito de 2001, Odisseia no Espaço. Acho que é um livro tão interessante quanto o filme do Stanley Kubrick e tinha ouvido falar muito sobre o fim da infância. E eu achei também um livro muito interessante, principalmente para quem gosta de ficção científica. Ele começa na década de 50, que é justamente o auge da Guerra Fria. Nós estamos tendo um conflito armado entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Ocorre que isso está virando uma situação muito complicada a ponto desses dois países começarem uma terceira guerra mundial. Acontece que em um dia, de forma inesperada, surge uma grande nave espacial no centro de Nova York. A partir de então vai haver uma grande mudança dentro da humanidade, digamos assim. O que vai acontecer? Vai haver um contato com uma civilização alienígena e essa civilização alienígena vai propor um acordo para os humanos, que consiste justamente em parar com o conflito armado e em troca essa civilização alienígena vai causar uma grande revolução cultural, científica entre os humanos. A partir de então, inicia-se o que é chamado de a Era de Ouro do Conhecimento. Os humanos vão ter um enorme salto no nível intelectual e cultural com a ajuda dessa raça alienígena. Vai haver uma grande evolução nas ciências, principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias, a ponto até dos humanos serem capazes de criar naves espaciais. O que eu acho que é muito interessante, é muito legal no fim da infância, é justamente a maneira como o Arthur C. Clarke vai concluir este romance. É literalmente um final assim de explodir cabeça. Eu acho que a grande força desse livro e o principal motivo para lê-lo é justamente o modo como o Arthur C. Clarke ele vai desencadear esse desfecho. Também quero dizer que do meio para o final nós temos uma revelação. Tá? Eu só vou adiantar que a aparência aqui dessa raça alienígena me remeteu muito aos contos do H.P. Lovecraft. Tá? Assim como o final de O Fim da Infância, que eu acho que tem muito a ver com aquele conceito de horror cósmico do Lovecraft, que aqui ganha uma outra roupagem, uma coisa assim mais relacionada realmente com o escopo da ficção científica. Então é um livro muito interessante, muito legal, muito bem escrito dentro desses conceitos científicos e eu acho que vale muito a pena ser lido, principalmente se você gosta muito do gênero da ficção científica. Tá certo, gente? Então, esse foi meu primeiro podcast sobre essas duas obras de ficção científica que trouxeram muitas inovações dentro do gênero, principalmente com relação à exploração de conceitos e elementos até mesmo fantasiosos de ficção científica. Se você gostou, dê o seu joinha, espalhe nas redes sociais. Mais uma vez, eu peço que vocês me ajudem com relação à divulgação do
viagem fantástica. Se você não se inscreveu, inscreva-se porque vai haver muitas novidades no canal. Então aguardem porque vem muita coisa bacana por aí. Até mais com outros comentários.